Meu nome é Leonardo e esse é o canal Me Obrigaram a Fazer Review. Reviews de filmes malditos, reviews de filmes desgraçados e de vez em nunca filme bom também. Me obrigaram a fazer review. E dessa vez o Marcos Tramontim escolheu Under the Silver Lake de 2019. E vou ser muito sincero, esse foi um dos filmes mais difíceis para eu terminar. E isso eu incluo outras misérias, né? Eu parava toda hora esse filme. O filme é muito chato, cara. O filme é muito ruim. Porque assim, quando você tá assistindo um filme que é ruim, que é desgraçado, tal, é ruim, é uma coisa, né? Quando você tá assistindo um filme que o diretor, todo mundo envolvido, acha que tá fazendo uma obra de arte e é um cocôzão, nossa, é muito mais difícil de assistir. Esse filme é mais difícil de assistir do que Inspetor Faustão, por exemplo. Sabe, que por mais ódio que eu tenha sentido, eu assisti numa paulada só. Esse filme não. Eu saí separando ele em partes. Eu tô assistindo esse filme há quase 5 dias. Pra você ter noção da dificuldade. Pô, meu Andrew Garfield é um bom ator. Eu gosto dele como ator. Assim, né? Só que, mano, o filme, ele quer ser arte. Ele é da A24, né? E ele quer ser arte, só que, mano, fazendo tipo alusão à cultura pop e tal. E, meu, é coisa de adolescente escrevendo, achando que tá fazendo arte, sabe? Então, o personagem principal do Andrew Garfield, o cara tem tipo 30 e poucos anos, desempregado, tá pra ser despejado do apartamento que ele mora em Los Angeles. E assim, o cara vive num limbo, né? Porque não tá nem aí. Assim, ele é o exemplo do que vai ser a geração Z daqui a alguns anos. Mais 10 anos, 10, 15 anos, geração Z vai ser isso. O cara todo fudido, todo lascado e. Enquanto se eu tá chegando a hora de. Tá chegando o dia de pagar aluguel, se eu não tenho dinheiro, eu já não durmo direito, eu me descabelo. Mano do céu, sabe? Que se lasque. E aí o cara ainda pra completar ainda é meio deprê. E assim, a 24, né? Então ele tipo tá vivendo uma crise existencial, sabe? O problema não é, a gente durante a nossa vida a gente vai viver várias crises existenciais, a gente vai ter momentos com uma depressão mais leve, podendo chegar a uma depressão mais pesada, mais hardcore, tal, pá. Mas a questão não é essa desse personagem. Ele tá tendo uma crise existencial, deprê, desempregado, pra ser despejado, mas não tem problema não. Sabe? É muito. Soa muito. Você não consegue se identificar com um personagem desse, né? Então tem tipo uma mina que vai lá pra transar com ele de tempo em tempo, né? Vai lá, dá uma transadinha, pá. Tem uns amigos lá, né? Uns conhecidos que ele sai e tal, pá. Mas. E aí ele fica. Ele passa o dia com um binóculo meio que cuidando da vida dos outros, com uma tiazinha coroca, sabe? Aí fica vendo a mina de topless, né? A outra mina tomando sol, bababá, bebebé. É o janela indiscreta dos Zoomers. E assim, eu não consigo imaginar um xingamento maior do que chamar o filme de janela indiscreta dos Zoomers. Então, cheio de referência. Você tem referência de outros filmes, referência de quadrinho, videogame, música. Uma cena lá que tipo tem um chiclete numa edição do Homem-Aranha e ela gruda na mão dele. Então eu já interpretei o Homem-Aranha. E assim, não é uma questão do ator, isso aí é puramente do diretor, que também é o roteirista. Então,
sabe? É aquela pessoa que acha que é muito inteligente, mas na verdade ela é vazia, sabe? Porque ela usa referências, ela usa a, pequenas referências sobre diversas coisas e você vê que é de uma pessoa que não tem um conhecimento aprofundado em nenhuma dessas coisas. Até aí, ok, eu sou meio assim, né? Eu tenho um monte de referência de um monte de coisa, quadrinho, videogame e tal, mas eu não posso falar que eu sou um especialista em quadrinho, especialista em videogame. Não. Mas ele acha que ele é intelectual, tal. Então eu vou fazer um negócio aqui da hora. Eu vou misturar toda essa minha intelectualidade, essa minha arte, com referências pop porque eu sou muito foda. Sou foda na cama, eu te esculacho. E aí mano, aí a mina some, aí o cara vira tipo um detetive particular. E aí tenta fazer um negócio meio no ar, na verdade neo-noir. E Jesus amado, imagina um neo-noir com referência ao Homem-Aranha, entendeu? Cheio de coisa de... Sabe qual é o cara? Ele usa as referências do bazingueiro médio. O bazingueiro médio, não é que ele não tem um conhecimento aprofundado de nada. Ele não tem conhecimento nenhum. Ele conhece uma outra coisa porque ele viu um filme, ou ele comprou uma camiseta, ou ele ouviu outras pessoas falarem sobre. E é mais ou menos isso, sabe? É um nerd bazingueiro metido artista. E assim, o cara... muita referência de coisa dos anos 90, sendo que o cara tem 30 e poucos anos. Então é mais ou menos como uma pessoa que nasceu em 88 virar e falar assim, não, porque eu lembro na minha época dos anos 80, que da sua época dos anos 80, você foi criança nos anos 90 e só foi viver a adolescência e a parte divertida, né, nos anos 2000. Você não sabe pica de anos 80, você tem um conhecimento infantil, de um ponto de vista infantil dos 90, e na verdade você começa a virar gente nos anos 2000. Então, sabe? Então é uma pessoa obcecada por um período em que ela não viveu. E usa um monte de referência de um período que ela não viveu. E isso é muito comum entre o nerd bazingueiro também, que vem falar de Sandman, disso, daquilo outro, e como se tivesse vivido aquela época e não viveu porra nenhuma, sabe? Vou dar um exemplo aqui de cultura brasileira. O cara virar e falar assim, não, porque, porra, a revista Chiclete com Banana, não sei o que lá, o cara tem 30 anos. Mano, quando eu pedi pro meu pai comprar, eu lembro inclusive a banca que a gente comprou, a primeira edição da Chiclete com Banana, que foi a primeira edição. O meu pai comprou, ele olhou lá, ele achou engraçado, ele comprou. Eu era criança, então nem eu tinha o conhecimento de falar sobre, não, porque o Chiclete com Banana foi importante para... Eu era criança, sabe? Então você tem um neo-noir assim, meio China, querendo ser um Chinatown, né? E obviamente não sendo, com um monte de referência de Hitchcock, alguma coisa do David Lynch, tudo isso numa Califórnia, sabe? É o nerd bazingueiro especialista em cinema. Nerd bazingueiro cinéfilo. Então vira um negócio, tem uma hora que tenta ser meta não sendo, tenta ser inteligente e não é. Assim, é basicamente uma história de mistério que você não se interessa por nada, cara. Você não se interessa por absolutamente nada do que vai acontecer, porque o diretor não consegue criar um clima, não consegue segurar a tua atenção, as referências são bazingueiras, e esse filme foi uma experiência triste. Então ele
ele é um... Se você olha todas as referências, tudo que ele representa, né, esse personagem, ele é uma pessoa da geração X, como eu. E assim, eu sou da geração X, mas eu peguei o final. Eu sou eu tô no final da geração X. 4 anos depois começa a geração Millennial. Então, cara, obcecado e tipo, tudo pra ele tem uma correspondência, seja musical, seja literária, seja o que for na geração X. Só que o cara, tipo, tem 30 anos, sabe? Ele é praticamente um zoomer. Ele nasceu ali no final dos millennials, do meio pro final dos millennials, já indo pros zoomers, sabe? Mano, eu gosto de coisas de outras gerações. Eu gosto de música dos anos 70, dos anos 60, dos anos 50, mas eu vivi nos anos... A minha infância foi nos anos 80, minha adolescência e quando eu virei adulto foi nos anos 90. Então as minhas referências são essas, né? E aí eu fui pesquisar esse diretor pedante e estúpido. O cara tem 44 anos, ou seja, 2 anos mais novo que eu. Então ele pegou as mesmas coisas que eu, sabe? Então o R.E.M., que eu e ele conhecemos, é um R.E.M. já mainstream. Apesar de ser uma banda indie, ele virou mainstream, porque o indie virou mainstream. Mas ele quer a referência seria, não que a música seja de algum disco desse período, mas a referência que ele quer usar é quando eles eram indie mesmo, ninguém conhecia. E isso só quem nasceu no começo dos anos 70 poderia pegar essa fase do R.E.M., pra ter noção. Então, ó, pra você ver, eu fiz um review inteiro do filme, sem falar propriamente da história do filme, porque o filme é isso. Não é que eu não falei do filme, eu falei o tempo inteiro do filme. É que o filme é isso. É uma série de alusões e referências à cultura, uma cultura pop, que não fazem sentido pela idade do personagem, e muitas delas não fazem sentido nem pela idade do diretor, que é o roteirista também. Então, fuja, esse filme é chato pra cacete. Olha, é difícil você achar um filme de mistério tão chato quanto esse. Então é isso aí, se você quer que eu faça um review, R$30, Pix, apoio coletivo, me manda um e-mail. E até a próxima.